A gente vai começar agora uma das aulas que eu mais gosto nesse curso, que é a aula que fala sobre a síndrome ictérica e a formação de cálculos biliares. E ela é muito bonita porque você sai dela com o olho brilhando, com a certeza que você entendeu o passo a passo de tudo que acontece aqui. Nessa aula em específico, a gente vai falar um pouco sobre como é que a bile se forma, porque a formação dessa bile é extremamente importante para a síndrome ictérica, e mais importante do que isso, é entender qual caminho a bile percorre pelo nosso corpo, porque entendendo isso, vocês vão aprender como é que a síndrome ictérica, como é que o seu paciente fica amarelado, como é que a icterícia pode acontecer no seu paciente. E além disso, além do paciente estar amarelado, quais são os sinais clínicos que o paciente está tendo uma síndrome ictérica? Isso vai ser muito legal de aprender, porque o primeiro paciente que você atender depois dessa aula, você nunca vai esquecer. Você vai olhar para ele e vai vir na sua cabeça uma visão de eu ensinando passo a passo de cada uma dessas coisas aqui. E a gente não pode deixar de falar nessa aula com algo que está completamente relacionado, que é um cálculo biliar. Os cálculos biliares eles têm várias complicações e consequências no nosso corpo. Existem alguns termos relacionados a ele que você precisa ir para uma aula sabendo. Só que eu queria fazer um combinado com vocês essa aula. Essa é uma aula que eu ensino passo a passo, uma cadência muito contínua e muito amarrada que eu preciso da sua atenção completa. E até por isso eu vou sair de cena. Eu vou aparecer pouquíssimas vezes nesse slide, nessa aula, e você só vai focar no meu slide. Por isso eu quero que você tenha total concentração. Se você estiver assistindo essa aula na velocidade 2, diminui a velocidade dela e foca aqui na gente. Se você estiver um pouco desacordado, cansado, preguiçoso, um Glasgow 13 ali, é hora de você parar, respirar, pegar uma água e voltar para cá com energia total, porque a gente vai começar a grande pancada. Nessa aula, a gente vai começar entendendo como é que a bile se forma. E a coisa principal para a bile se formar é você entender que hemácias morrem. Quando você entende que hemácias morrem, hemácias se quebram, você começa a entender tudo. Porque sempre que uma hemácia morrer, sempre que ela se quebrar, você vai ter a produção da biliverdina, que vai ser extremamente importante para a formação da bile. Existe uma enzima no nosso corpo chamada hemoxidase, que é responsável por transformar os metabólitos aqui da hemácia na biliverdina. Essa biliverdina vai ajudar a formar o que a gente chama de bilirrubina não conjugada. Essa biliverdina ela vai sofrer a ação da biliverdina redutase, uma enzima de nome feio do nosso sangue, e é transformada na nossa bilirrubina indireta, ou bilirrubina não conjugada, como você preferir. Mas alguns livros falam indiretas, outros livros falam não conjugadas. E aqui a albumina, uma proteína que vocês já tinham ouvido falar alguma vez na vida de vocês, faz um papel central. Ela pega essa bilirrubina não conjugada e joga lá para dentro do hepatócito, porque vai ser esse hepatócito lá dentro do nosso fígado que vai formar a bilirrubina conjugada, vai fazer a conjugação de várias bilirrubinas, certo? E isso é importante porque essa bilirrubina conjugada vai ser um dos principais componentes da bile. Ora, eu não falei para vocês que era extremamente importante vocês aprenderem o processo de formação da bile? Aqui a gente está dando um dos pontos altos dessa aula, que é como a bile se forma, porque eu estou ensinando a vocês sobre o principal componente da bile, que é a bilirrubina conjugada. Então vamos voltar para a aula. Depois que a bilirrubina conjugada é formada, deixa eu voltar aqui para o meu apontador que eu estava usando. A gente tem uma grande questão, que é ela, para onde ela vai? Lembra que ela estava lá dentro do hepatócito? Lá dentro do hepatócito, ela vai andar pelos canalículos intrahepáticos, os caninhos que existem lá dentro do nosso fígado, que vão levar uma parte dessa bilirrubina conjugada para o ducto hepático direito e outra parte para o ducto hepático esquerdo, porque essa bilirrubina, essa bile formada, ela vai precisar ser levada lá para dentro dessa bolsinha. Então, a gente tem os canalículos intrahepáticos fazendo com que a gente leve essa bile para o ducto hepático direito e esquerdo, que se juntam formando o ducto hepático comum. E a gente tem a vesícula, a nossa famosa vesícula, que um monte de gente já fez cirurgia para retirar essa vesícula e vocês já devem ter ouvido falar demais. Dentro da vesícula, a nossa bile ela é liberada sempre que um hormônio chamado CCK estimula a contração dessa vesícula. A gente se alimenta, quando a gente come, faz ei vesícula biliar. Vesícula biliar não à toa, né? Afinal ela armazena bile. Ei vesícula biliar,
Joga esse negócio que você tem aqui dentro que eu preciso que você degrade e quebre a gordura do corpo. Tá certo? Vou jogar, pode deixar. A CCK sinaliza, ela se contrai e é liberado. Sempre que é liberado pela vesícula, ela passa pelo ducto cístico, depois vai para o nosso ducto colédoco e desemboca lá nesse canto aqui que a gente chama de papila de Vater. A papila de Vater, V-A-T-E-R-S, para você que está anotando, fica ali na boquinha do duodeno. E do duodeno ele faz a festa degradando gordura no nosso trato gastrointestinal. E aí, por que é que eu estou ensinando isso a vocês? Por que é que eu estou ensinando isso a vocês? Porque qualquer coisa que aconteça daqui, da papila de Vater, para trás, a bile vai se acumular. E quando a bile se acumula, eu tenho um depósito muito grande na pele, nos olhos e na mucosa. E aí você já começa a entender o que é que faz um paciente ficar acumulado, que é o depósito da bile na pele, nos olhos e na mucosa. E nos olhos e na mucosa é o canto que primeiro fica amarelado antes da pele ficar. Olha só que legal. Mas se nada tiver acontecendo aqui, a gente vai ter uma bile sendo jogada no trato gastrointestinal. E essa bile jogada no trato gastrointestinal precisa ir embora. A bilirrubina conjugada, quando vai chegar lá no nosso trato gastrointestinal, ela vai sofrer a degradação pelas bactérias intestinais e isso vai fazer com que uma parte volte para a corrente sanguínea, que é o urobilinogênio, volta para a corrente sanguínea e vai voltar para a circulação hepática. Outra parte vai ser eliminada pelas fezes dessa degradação e a gente vai chamar isso de estercobilina, se você quiser aprender esse nome. E ainda uma parte vai ser eliminada pela urina, que vai se chamar de urobilinogênio. Gabriel, que nome chato, não quero anotar isso. Saiba que a bile é responsável por fazer a cor das fezes e da urina. Se você sabe que a bile é responsável pela coloração das fezes e da urina, você já vai pensar, e se o paciente tiver um problema na bile? As fezes e a urina vão ter alteração. Mais conhecido como colúria ou acolia fecal. Colúria, urina em cor de Coca-Cola, e acolia fecal, fezes esbranquiçadas, que não vão ter a cor que a estercobilina tem, que é a cor amarronzada. O cocô fica branco, gente. Branco, branco, branco. E a urina fica cor de Coca-Cola, porque o urobilinogênio é responsável por deixar ele mais amarelado. Tá certo? E aqui você já consegue entender quais são as manifestações clínicas de um paciente que tem alterações. Sendo que você concorda comigo que é muito diferente eu ter alteração da bilirrubina conjugada para não conjugada, existem doenças que alteram antes do fígado, antes de parar lá dentro dos canalículos intrahepáticos. E aumentam o que a gente viu lá atrás, vou voltar tudo para você ver. Vou voltar tudão para você ver. Tem algumas doenças que alteram isto aqui, a bilirrubina não conjugada. E outras doenças que alteram mais lá para baixo, mais lá para dentro do fígado, a bile já formada, a bile já em um processo mais avançado de formação. Então, algumas doenças vão estar aqui, na não conjugada, na indireta, e outras vão estar na conjugada ou direta. Então, vamos voltar lá para o ponto que a gente está. A gente tem a síndrome ictérica não colestática, que está relacionada àquela primeira etapa da não conjugada da indireta, e tem a síndrome ictérica colestática, que está relacionada mais com aquela conjugada, a direta. Vamos falar primeiro de duas doenças que causam a síndrome ictérica não colestática. A primeira delas, eu tenho certeza que vocês já ouviram na vida de vocês, a anemia falciforme. E o que é que a anemia falciforme faz? Uma alteração no formato das nossas hemácias. E isto faz com que estas hemácias sejam mais destruídas. Olha seu cérebro piscando agora. As hemácias são mais destruídas. Então, quando as hemácias são mais destruídas, elas são mais degradadas. Mais degradadas em quê? Em biliverdina, causando um aumento da bilirrubina não conjugada. É isso que eu tenho na anemia falciforme. Um paciente que faz icterícia é essa não colestática. Síndrome ictérica não colestática, porque é isso aqui que está aumentado. O problema está aqui atrás do fígado. Consegue entender isso que eu estou ensinando para vocês? Isso é muito fácil de entender quando você entende a sequência a qual eu estou explicando.
Então, no próximo paciente que você tiver anemia falciforme, você vai saber, então quer dizer que ele está ictérico por causa disso. Ele tem uma síndrome ictérica não colestática. E aí vamos para outra doença que também é muito legal de aprender, que é a... Deixa eu voltar aqui para o meu slide. A próxima doença que a gente vai ver, para não causar spoiler em vocês, a hipoproteinemia. Já ouviu falar em pacientes desnutridos? Pacientes desnutridos, eles têm um grande problema em ter proteínas no seu corpo. Entre todas as proteínas, a gente tem uma grande personagem aqui, que é a albumina. A falta de albumina, a diminuição absurda do número de albumina em pacientes que não comem carne ou que estão em estado de desnutrição, faz com que eles também tenham uma síndrome ictérica não colestática. Afinal, eu tenho um acúmulo da bilirrubina não conjugada porque ela não consegue ser jogada lá dentro do hepatócito. Então, depois de aprender um pouco sobre esse raciocínio, vamos falar agora da síndrome ictérica colestática, em que o problema pode ser dentro do fígado. Se eu tiver vários hepatócitos lascados, por exemplo, vai ser lá dentro. Ou depois do fígado, naquele caminho todo que eu ensinei para vocês. Então, eu acho que vocês conseguem pensar que vários problemas podem acontecer em todo aquele processo, em todo aquele trajeto. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Existe uma lista de causas intrahepáticas e extrahepáticas que podem causar síndrome ictérica colestática no seu paciente. Dentre todas essas causas, eu quero que vocês deem uma olhada agora nas causas extrahepáticas. Mas antes, deixa eu só citar algumas causas, por exemplo, uma hepatite, uma cirrose medicamentosa ou alcoólica, uma colangite esclerosante, um colangiocarcinoma, coisas que acontecem dentro do fígado, são bons exemplos de doenças que vão dar síndrome ictérica colestática. Se a gente fala de causas extrahepáticas, aqui tem 3 nomes que as pessoas se confundem demais. E aí é neste momento que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a formação dos cálculos biliares. Anota para mim esses 3 nomes: colelitíase, colecistite e coledocolitíase. De novo, colelitíase, colecistite e coledocolitíase. Esses são 3 nomes importantes que, se você entender, você avança muito no seu conhecimento em síndromes ictéricas colestáticas. Um dos grandes problemas que eu posso ter em todo aquele trajeto que eu mostrei para vocês é um cálculo dentro da vesícula biliar. E a gente chama a formação de um cálculo dentro da vesícula biliar de colelitíase. O primeiro nome, colelitíase, a formação de um cálculo dentro da vesícula biliar. Existem alguns fatores que levam o paciente a formar um cálculo dentro da vesícula biliar. E a gente chama esses fatores de 4Fs, os famosos 4Fs do inglês, que é Female, Fertility, Forth and Fat. Traduzindo para o português, mulheres que já tiveram filhos, que têm mais de 40 anos e têm sobrepeso, elas têm maior tendência a formarem cálculos biliares quando comparado aos outros pacientes. Mas não quer dizer que sejam as únicas a formarem esses cálculos. E por que eu estou contando isso a vocês? Porque na hora que eu lhe digo que mulheres que estejam em idade fértil, que tiveram filhos, que estão até 40 anos, cerca de 40 anos ali, que têm sobrepeso, o que todas elas têm em comum? Alterações hormonais. Alterações hormonais são um grande contribuinte para que eu tenha alteração no produto da nossa bile, nos itens que compõem, nos ingredientes que formam a nossa bile, e a desproporção dos ingredientes que formam a nossa bile faz com que pedrinhas se formem lá dentro. Sempre que eu tiver condições de alteração dos hormônios ou situações de hiperlipoproteinemia, as lipoproteínas estão aumentadas, eu tenho maior chance de formação de cálculos. Nome bonito, colelitíase. Eu tenho maior chance de formação de colelitíase. Estou explicando bem direitinho, porque depois dessa aula aqui você não vai esquecer. 20% desses cálculos causam obstrução.
E essa obstrução causa uma dor muito forte. Uma dor visceral, ali epigástrica ou no hipocôndrio direito, uma dor súbita, intensa, contínua, que dura mais ou menos 3 horas e pode até estar associada a náusea, vômito ou a ingesta de algum alimento gorduroso. Estou falando das manifestações clínicas de um paciente que tem cálculo na vesícula biliar. Pacientes com colelitíase podem ter obstrução desta vesícula biliar. Isso vai acontecer ou do nada, ou porque ele ingeriu algum alimento gorduroso, o corpo sinalizou CCK para mandar aqui a bile ir lá para o sistema, o trato gastrointestinal, e aí a pedra foi junto e travou aqui. Na hora que trava, é um paciente que vai chegar para você gritando de dor. É uma dor muito forte que não passa, dura mais ou menos 3 horas, e ele pode estar associado a náusea e vômito, certo? Acontece que, na maioria dos casos, essa pedrinha, ela volta para o canto dela. E aí dói, aí volta, aí dói, aí volta, aí dói, aí volta, aí dói, aí volta. Sendo que um belo dia, essa pedra vai chegar aqui e vai ficar. E quando ficar, a gente vai ter uma inflamação associada à colelitíase. Uma inflamação que a gente chama de colecistite, a nossa segunda grande palavra. A colecistite é uma inflamação, uma infecção desta região. Aí a gente vai ter produção de pus, um monte de coisa. Essa infecção pode ser só aqui, certo? Ela pode ser só nessa região aqui da vesícula. Se ela for, ela causa somente sintomas viscerais. Esses sintomas viscerais podem estar acompanhados de náusea, vômito e febre, afinal é uma infecção. Mas se esse processo gerar uma infecção que se dissemina até regiões parietais, a gente vai ver uma coisa muito legal que vocês aprenderam em aulas passadas, que é o nosso sinal de Murphy positivo. Você pressiona lá o ponto cístico e na hora que faz a descompressão brusca do ponto cístico, ai, doutor, tá doendo. Sinal de Murphy positivo. Você chegou à conclusão de que o cálculo biliar causou nessa paciente uma colecistite. Incrível, né? Incrível. E aí, aqui a gente pode voltar para definir o terceiro termo. A gente falou de colelitíase e colecistite, e agora falta um outro nome, que é a coledocolitíase. A coledocolitíase é a obstrução do ducto colédoco. Imagina uma pedra que passa por aqui, entra no ducto colédoco e trava no ducto colédoco. A coledocolitíase é a presença de cálculos nos dutos depois da vesícula biliar. E aí ela pode afetar a papila de Vater. E a papila de Vater, se afetar, vai afetar o pâncreas. O pâncreas também não vai conseguir jogar as suas substâncias nesse canal. E aí, se o pâncreas não conseguir jogar, esse paciente pode ter uma pancreatite aguda. Uma pancreatite aguda. Então, doenças como essa, que causam infecções em todas essas regiões, podem estar associadas a um outro sinal clínico clássico, uma hepatomegalia, um crescimento desse fígado, que também, por consequência, pode dar uma esplenomegalia, um crescimento do baço, lá do outro lado, porque tudo isso se correlaciona. Se eu tenho, por exemplo, uma doença que está relacionada lá à anemia falciforme, lá atrás, eu posso ter um paciente que tem maior sequestro esplênico, maior aumento do baço, e ele vai ter ali palpável no traube o baço. Tudo isso está intimamente relacionado. E essa é uma aula que, quando você vai entendendo todas essas coisas, faz muito sentido. E agora a gente chega, neste momento da aula, com você entendendo como a bile se forma, qual é o caminho que a bile percorre, como a icterícia pode acontecer no seu paciente, quais são os sinais clínicos dessa doença e o que é um cálculo biliar e quais são as suas complicações. E para finalizar essa aula, não esqueça isso aqui. Não esqueça essa imagem. Porque isso aqui faz a sua cabeça raciocinar tudo que você mais vai ver relacionados a síndrome ictéricas e cálculos biliares. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula tenha lhe ajudado a raciocinar diferente sobre esse mundo, e da próxima vez que você estiver atendendo um paciente com síndrome ictérica ou com cálculo na vesícula biliar, você lembre dessa aula. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.